Amém. Glória a Deus. Geralmente a gente quer pregar, né? E Deus fala assim, a gente sempre busca aqui que o Senhor quer falar. A gente fica ansioso, né? A gente gosta de pregar coisa boa, de chamar, vamos para cima. Aí Deus dá umas palavras duras e a gente fala assim, ô Senhor. Mas hoje, quando o Senhor falou assim, filho, eu tenho essa palavra para ser pregada hoje, meu coração se alegrou. Se alegrou demais. E eu quero viver o que a palavra do Senhor nos diz para viver, o que ela tem para a gente poder viver. Mas é necessário que antes haja uma transformação e um ajuste em nós para viver as promessas, para viver aquilo que o Senhor tem determinado sobre as nossas vidas. Eu quero e eu estou disposto. E você? Você quer? Você está disposto? Será que a gente vai pegar fogo aqui hoje? Será que o fogo vai descer do céu aqui hoje? A gente tem a promessa. Só vai depender de mim e de você. Só vai depender do meu e do teu coração. Amém? Falando sobre o tema da pregação, é restaurando o altar do coração. Falando sobre altares, né? O pastor Marcelo veio uma sequência pregando altares. E o Senhor no meio da semana começou a me trazer essas palavras. E aquilo foi me animando. E hoje, preparando essa palavra aqui, que delícia. Que delícia se alimentando dessa palavra aqui. Mas a palavra é, resumo, restaurando o altar do coração. Na Bíblia a gente vai ver muitos altares. O pastor Marcelo, há 2 pregações atrás, falou dos altares de Baal. Semana passada, dos altares, praticamente do altar de Deus. A gente vê na Bíblia todos os lugares que o povo ia passando, em cada povo que tinha, em cada nação que tinha, havia diversos altares. Mas o único altar que deve prevalecer e permanecer é o altar do Senhor. E se tem um altar que o Senhor quer descer, que o Senhor anseia, esse altar é o altar do meu e do teu coração. E como será que está o nosso coração? Mas eu creio que não importa como esteja, não importa o que tenha no teu coração, o Senhor ele é poderoso para transformar um coração de pedra num coração de carne. Amém? Eu queria convidar, abram comigo na Bíblia, em Lucas 8, versículo 9 a 15. Amém? Todos acharam? E os seus discípulos interrogaram, dizendo, que parábola é essa? Lhe respondeu Jesus, a vós outra é dado a conhecer os mistérios de Deus. Aos demais fala-se por parábolas, para que vendo não vejam, e ouvindo não entendam. Este é o sentido da parábola. A semente é a palavra de Deus. Repete comigo, a semente é a palavra de Deus. A que caiu à beira do caminho são os que ouviram, vêm a seguir. O diabo arrebata-lhes do coração a palavra. Repete comigo, arrebata-lhes do coração a palavra. Amém. Ou seja, nós entendemos o seguinte, a semente é a palavra de Deus. A terra é o nosso coração. Amém? Guardou? Então nós temos, o Senhor é aquele que dá a semente, nós temos o coração, que é a boa terra, e nós temos que receber essa palavra para que ela dê o seu devido fruto. Amém? Aí no final ele fala assim, aqui caiu a boa terra são os que têm ouvido de bom e reto coração. Retém a palavra, estes frutificam com perseverança. O nosso coração, amados, é um solo, é uma terra muito fértil. E a palavra de Deus lançada é a semente que vai gerar o que é bom em nós. Pois a palavra de Deus ela é boa. A palavra de Deus ela é viva. A palavra de Deus ela domina todas as coisas. É pelo poder da palavra que todo mundo veio a existir. É pela palavra dele que tudo é sustentado. A palavra de Deus ela é maravilhosa. Mas nós continuamos lendo agora em Mateus 13, do 24 ao 30. O Senhor fala da parábola do joio e do trigo. Da mesma forma como Deus ele tem a palavra boa, que Ele lança a semente no nosso coração para que ela dê fruto bom, como é Deus. Da mesma forma, na palavra de Mateus 13, 24 a 30, Ele fala assim, outra parábola lhe propôs, dizendo, o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou uma boa semente em seu campo. A palavra de Deus, como nós vimos aqui no versículo, no capítulo aqui de Lucas, é uma palavra boa.
e ela gera o que é bom em nós. Mas, então aqui ele testifica isso. Mas, enquanto os homens dormiam, veio o inimigo deles, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E os servos do dono da casa lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Assim é o nosso coração. A gente vem no culto, recebe a palavra, a gente ora, estuda a Bíblia. Mas no momento que a gente dá uma dormida, uma vacilada, o inimigo não perde a oportunidade para lançar a semente dele. Se é pela semente que Deus ele frutifica, também é pela semente da palavra que Satanás planta joio no nosso coração. Às vezes nós temos uma promessa, a gente recebe tudo pela promessa, pela palavra de Deus. E Deus determina bênçãos sobre as nossas vidas. O Senhor nos dá direções. O Senhor valida coisas, valida os nossos passos, como está escrito: lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. É a tua palavra, Deus, ele vai trazendo ali e gerando em nós. Mas no momento que a gente dá uma vacilada, acha que está tudo bem, começa o inimigo a plantar o joio dentro de nós. E aí começam a vir as dúvidas. Não foi assim com que Satanás fez com Eva? O Senhor deu uma palavra, o Senhor liberou, deu bênçãos, o Senhor deu um campo, o Senhor deu os animais, o Senhor deu tudo para Adão. Mas e aí a serpente ela chega para Eva e fala assim: essa fruta aí, você pode comer? Ela fala assim: daí eu não posso nem tocar. Não, mas se você comer... Satanás ele vem trazer dúvida. Ué, cadê meu ajudador de hoje? Mas o Senhor, o nosso inimigo, ele vem trazer dúvidas. Ele vem trazer divisões, sentimentos. Quando Caim mata Abel, ele mata por um motivo, por inveja. Porque ele viu Deus se agradando do holocausto, se agradando da oferta de Abel. Naquele exato momento, ele vendo que Deus se agradou daquilo que ele oferecia, Satanás vem e traz algo no coração de Caim. Traz inveja, traz injúria. E ele vai e parte para cima de Abel. E ele mata Abel. Então, no momento onde nós estamos despercebidos, Satanás ele trabalha dentro do nosso coração. Por isso que a palavra diz em Provérbios 4:23, de tudo que deve se guardar, guarde o teu coração, porque dele procede as fontes de vida. Nós dependemos exclusivamente daquilo que Deus coloca dentro do meu e do teu coração. Eu amo essa palavra, ministrar sobre o coração, eu amo mesmo. Eu tenho um prazer em ministrar essa palavra. Porque foi onde eu aprendi a sondar meu coração para saber se eu estou bom com Deus ou não. Para saber o que está dentro do meu coração, se eu estou bem com Deus ou não. É o termômetro meu com Deus, é meu coração. Qual que é o seu termômetro? Como que você sabe se você está bem com Deus ou não? Às vezes eu estou angustiado. Às vezes eu estou lutando contra mim mesmo. Às vezes eu estou me segurando na cruz. Às vezes eu estou com dúvida. Mas essas não são as sementes de Deus. Eu começo a ficar aflito. Essa semente não é de Deus. Eu começo a ficar irritado. Essa semente não é de Deus. Às vezes a gente começa a ver a tempestade chegando. Na hora que começa a ficar tudo escuro, vem aquele espírito de sonolência. Igual o Senhor Jesus fala que ele foi orar no Getsemane, ele pede para os discípulos: oram comigo uma hora. Mas a palavra de Deus diz que sobre ali havia densas trevas. E no meio da escuridão, a nossa tendência, no meio da opressão, a nossa tendência é duvidar, é dormir. E é nesse exato momento que Satanás ele vem tentar trabalhar no meu coração e no teu. É nas dúvidas, nas incertezas. Abraão, sai da sua terra e vai para a terra que te mostrarei. Abraão, ele tinha tudo ali, gente. Tinha família, tinha tudo, tinha bens. Ele tinha uma herança. Estava no meio da Babilônia, lá no Ur dos Caldeus, estava bem. Mas sai da tua terra, sai da tua certeza e anda comigo, na incerteza. Deixa eu te mostrar que eu te conduzo. Apenas confie em mim. Apenas confie em mim. O que será que Abraão, no meio de tudo isso, sentiu? Ele confiou em Deus. Mas no momento que ele já se via velho, no momento que ele já se via em idade avançada, que o corpo dele já era mortificado, ele começa a questionar o coração dele. O coração dele começa a questionar Deus. Fala: mas Senhor, o Senhor me mandou sair da minha terra, da minha parentela. O Senhor me prometeu as nações dessa terra.
sendo que eu não tenho um herdeiro? Como é que isso vai suceder através da minha vida se eu não tenho para quem passar isso? O Senhor me deu riqueza, o Senhor multiplicou o meu gado, a ponto dos meus pastores brigarem com os pastores de Ló, pelo gado, pelo campo, porque não era o suficiente para as nossas ovelhas, para o nosso pasto. O Senhor me deu tudo isso para quê? Se eu não tenho para quem passar. Mas Deus falou que ia dar, não falou? Mas o coração de Abraão estava ali guerreando. Mas Senhor, o Senhor disse, mas eu não estou vendo nada acontecer. O Senhor me trouxe aqui para o meio do deserto, tem me abençoado no meio do deserto. Quando é que vai ser? Como é que vai ser? Será? Então eu vou dar o meu jeitinho. Vou fazer, vai lá e traz Agar, dá o jeitinho dele. Deus fica 14 anos sem falar com ele. E é tempo, sem ouvir a voz de Deus. Quem já ouviu a voz de Deus, 14 anos sem ouvir a voz de Deus, eu vou falar para você. Se eu fico um dia, eu já começo a falar assim, pai, não abandona não. Senhor, o Senhor não falou comigo ainda hoje, não ouvi nem o seu bom dia, Senhor. Nem que seja para me dar uma paulada, Senhor. Nem que seja para me corrigir. Eu preciso ouvir sua voz. É o que me faz permanecer em pé, Senhor. Eu preciso ouvir sua voz. Eu preciso ouvir sua voz para saber que está tudo bem, que eu estou no caminho certo. Pai, pelo amor de Deus, não me larga. Nós precisamos ouvir a voz de Deus diariamente. Abraão fica 14 anos sem ouvir. E aí vem o anjo, ele fala, o ano que vem, essa hora aqui, Sara vai estar grávida, Sara duvida, ri. E o anjo fala assim, mas por que ela está rindo? Duvidaste? Por que ela está rindo? De fato, Deus vai fazer. Deus, Ele não tarda, amados. Deus, Ele não tarda. Mas no meio dessa demora, o nosso coração se fere, se enche de angústia. É nesse exato momento que nós deixamos de cuidar do nosso coração. E o inimigo vem trabalhar na nossa mente e gerar algo dentro do nosso coração daquilo que não é de Deus. Quantos de nós temos promessa? Quantos de nós já atingiu o ápice da promessa? A irmã falou que foi viver, ela foi para o campo neófito. Ouviu a voz de Deus e foi. Mas no meio de tudo isso, eu tenho certeza que teve um trabalhar de Deus, que teve a moenda de Deus, que teve o deserto de Deus, mas em tudo isso viu o Senhor sendo glorificado. É no meio do deserto que a gente ouve, que a gente aprende a ouvir a palavra, aprende a ouvir a voz do Senhor. Mas uma coisa que a gente não pode deixar de guardar é o nosso coração, independente do momento que nós estamos vivendo. Ao ponto de Deus trazer, de Deus cumprir a promessa sobre a vida de Abraão, fazer e despedir Ismael, e pedir Isaac como sacrifício. Às vezes, no meio de tudo isso, Abraão, ele tinha uma obstinação dentro do coração dele. Desde o momento da prova, que ele achava que Deus não tinha ouvido, o que Deus não ia fazer, o que Deus estava tardando. Mas quando Deus entrega o filho a ele, gerado por Sara, ele se apega ao menino. E Deus, ele decide provar o coração de Abraão. Abraão, eu te entreguei, vamos ver se você confia ainda em mim. Vamos ver se o seu coração está bom comigo ou não. Ou vamos ver se o que você queria somente de mim era ter um filho, uma descendência. Deixa eu ver, Abraão, se a minha intimidade, a minha voz para você, a minha comunhão com você vale mais do que qualquer coisa neste mundo. Sacrifica o teu filho. Sacrifica aquilo que o teu coração tanto ama. Traz para mim, Abraão. Abraão não demora. A palavra diz que na madrugada ele já levantou. Pegou o menino, pegou lenha. Onde vocês vão? Nós vamos adorar. E voltaremos. Porque Abraão tinha certeza que Deus era poderoso para reaver dentre os mortos. Mas no coração de Abraão, o anjo teve que falar duas vezes, bradar duas vezes. Abraão, Abraão. Quando ele olha, ele vê lá um cordeiro. Fala assim, Deus proveu o cordeiro, filho. Deus proveu o cordeiro. Mas Deus, ele viu dentro do coração de Abraão, de que Abraão tinha um coração inteiramente ligado com Deus. Quantas e quantas vezes, amados, nós passamos por essa trajetória em várias áreas das nossas vidas. Às vezes seja por uma casa, às vezes por um trabalho, às vezes por um casamento, às vezes por um filho. Eu não sei. Eu sei da minha história. E um pouquinho de alguns. O que importa para Deus
é o altar do teu coração. O altar do nosso coração, ele tem que ser limpo, ele tem que ser puro. E só existe a única coisa que pode existir dentro do nosso coração é o Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. A única coisa que importa para o Senhor é o nosso coração. Ele pergunta nessa noite, como é que está o meu coração e o teu? O nosso coração, ele manifesta, as nossas obras, ela manifesta aquilo que está dentro do nosso coração. Lucas 6, 43 a 45. Não há árvore que dê mau fruto, nem tampouco árvore que não há árvore boa que dê mau fruto, nem tampouco árvore má que dê bom fruto, porque cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto. Porque não se colhem figos de espinheiros, nem dos abrolhos se vindimam uvas. O homem do bom tesouro do coração tira o bem, e o mal do mau tesouro tira o mal, porque a boca fala o que está cheio, o coração. As nossas obras, as nossas atitudes, elas mostram aquilo que está dentro de nós. Se a gente planta contenda, se a gente mostra o porquê que a gente está tentando colocar contenda. E a maioria das vezes é em busca de posição, é de reconhecimento. Se a gente está brigando briga, se a gente está trazendo morte pela boca, amados, as nossas obras, elas manifestam o que está de fato dentro do nosso coração, do meu e do teu coração. Se aquilo que é bom, se há trigo dentro de nós, nós vamos manifestar o trigo. Se há trigo dentro de nós, se há verdade, aquilo que é bom dentro de nós, amados, nós vamos amar o próximo. A gente vai lá para o 120, vai para o Ariston, vamos para a viagem missionária lá para a Jordânia, vamos para Moçambique, vamos amar o próximo. Não são esses os frutos que o Senhor Jesus nos ensinou? Mas quando nós decidimos desacreditar o próximo, ferir a fé do próximo, quando a gente prefere escandalizar alguém, quando a gente prefere pisar em alguém, amaldiçoar alguém, os discípulos são rejeitados na cidade, eles falam assim, Senhor Jesus, quer que a gente peça para que caia fogo do céu? O Senhor Jesus fica indignado e fala assim, vós não sabeis de que espírito sois? Se te baterem numa face da outra, se te pedirem a túnica da capa, se pedir para andar 1 milha, anda 2. O Senhor veio para nos mostrar as boas obras. As boas obras estão no nosso coração. Só nessa frase dos discípulos já dá para entender o coração. Vai ser a olho por olho, dente por dente. Vou fazer igual o profeta, vou chamar fogo do céu e vai consumir os 50. Misericórdia. Mas aquilo que sai da nossa boca, aquilo que a gente manifesta, é o que de fato está dentro do meio do teu coração. Mas se a gente não tiver um coração contrito e quebrantado, amados, se a gente não tiver um altar puro, vamos continuar aqui. Ezequiel 28, eu achei maravilhoso aqui, porque mesmo antes da queda de Satanás, ou na queda de Satanás, na queda de Lúcifer, Deus ele fala do que havia dentro do coração. O que foi manifesto sobre a vida de Lúcifer, de Satanás, era aquilo que ele tinha dentro do coração dele. Se um querubim, amados, se um querubim, ele foi seduzido pela cobiça do coração dele, quem dirá de nós, meros mortais? Vamos ver o que estava no coração de Lúcifer. Ezequiel 28, 1 e 2 e 4 a 6. Veio a minha palavra do Senhor dizendo, filho do homem, diz ao príncipe de Tiro, eu sou o Senhor, Deus. Visto que se eleva o teu coração e dizes, sou Deus, e sobre a cadeira de Deus me assento no coração dos mares, e não passa de homem, não és Deus. Ainda que estimas no teu coração, como se fosse o coração de Deus. Vou repetir, que estimas no teu coração, como se for o coração de Deus. Pela tua sabedoria e pelo teu entendimento, alcançaste o teu poder e adquiriste ouro e prata nos teus tesouros, e pela extensão da tua sabedoria no teu comércio, aumentaste as riquezas, por causa delas se eleva o teu coração. Amados, o coração aqui de Lúcifer já tinha ido embora. Simplesmente pelo altar da glória, pelo altar das riquezas, pelo altar da sabedoria.
Todas essas coisas estavam dentro do coração dele. E todas essas coisas vieram trazer para fora a rebelião. O que está dentro do nosso coração vai se tornar para fora uma hora. Se nem Lúcifer safou, quanto mais a nós. Por isso que a palavra nos diz: Senhor, sonda meu coração. Vê se há algum caminho mal dentro de mim. E guia-me pelas veredas da justiça, pelo caminho da eternidade. O que mais interessa para Deus não é o seu emprego, não é a sua família, a casa que você mora, o carro que você tem. O que importa para Deus é onde está teu coração. Essa semana eu tomei manhã. Sabe quando você vê a dificuldade de pregar o evangelho para uma criança? E eu ensinando a Manu e a Helena, que nós temos que amar. Ela fala assim: papai, mas eu não consigo entender. Ela sempre fala isso para mim: pai, não consigo entender como você consegue amar a Deus mais do que tudo. Como que você consegue amar a Deus mais do que tudo, pai? Eu falo assim: filha, você vai viver. Você precisa conhecer, porque o amor vem dele. E ela falava assim: pai. E aí eu falei a parábola para ela. A semana passada, ensinei algumas parábolas para ela sobre o amor, sobre a salvação genuína. E aí eu estou levando ela para a escola e do nada ela solta assim para mim: papai, mas eu não consigo amar a Deus mais do que eu amo o papai e a mamãe. Cara, eu falei: Senhor, como é que eu ensino isso para uma criança? Se nós somos a fortaleza dela, se nós somos o cuidado dela e a certeza dela de que vai ter o alimento no dia seguinte, que vai ter a cama dela para poder dormir, de que ela vai tomar o banho dela, ela não se preocupa com isso porque ela sabe que os pais vão prover. Eu falei: Senhor, como é que eu ensino isso para uma criança? Eu falei assim: filha, vai chegar um dia que você vai conhecer esse amor. Você vai conhecer ele. E esse amor, ele vai entrar dentro do teu coração. E você vai ver que nada mais vale na tua vida do que a presença dele. E ela falou assim: amém, pai. Eu achei linda a sinceridade do coração dela. Agora, quantos de nós conseguimos ser sinceros como uma criança e falar assim: Deus, eu não consigo te amar tanto como eu amo tal coisa. Eu não consigo te amar tanto quanto o meu sonho, quanto a obstinação do meu coração. Há tantas coisas que nós trazemos para um altar, amados. Há tantas coisas que nós guardamos no nosso coração. O amor que nós temos para ter com Deus dentro do nosso coração, ele tem que ser maior do que o do nosso pai, da nossa mãe terrena. É difícil, mas quando você conhece a face dele, quando você entra diante da presença dele, amados, não há nada que se compara. De fato, em verdade, nós precisamos limpar o nosso coração. Em Salmos 24, 3-4, fala assim: quem subirá no monte santo do Senhor? Quem há de permanecer no teu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Eu quero chamar aqui, observem e guardem aí essa palavra, essa parte do versículo. Quem subirá no monte do Senhor? Repete comigo: quem subirá no monte do Senhor? Guarda esse pedaço desse versículo. Mas Deus está dizendo assim literalmente: os limpos de mãos e os puros de coração, esses vão ter comunhão com Deus. Esses vão me acessar. Através do nosso Senhor Jesus, amados, Ele limpou todo o altar do nosso coração. Foi resetado. Toda a sentença foi removida. Mas é necessário que a gente mantenha o nosso altar purificado e livre de qualquer tipo de sonhos, obstinações, idolatria, obsessões. Amado, como nós somos obstinados. Mateus 5:8 fala assim: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Deus falando de novo: quer ver Deus? Purifica o altar do teu coração. Felipe, mas o que eu tenho dentro do meu coração? Não sei, me diz você.
Eu sei, eu busco e ainda sou enganado pelo meu próprio coração. E eu também dependo de Deus para mostrar aquilo que está no meu coração que não convém e não agrada a Deus. Por quantas e quantas vezes no momento de oração aqui, ó, Deus me constrange. Vou orar no meu cantinho e falo, Deus, eu quero, Senhor. Deixa eu ter o privilégio, Senhor. Me arrebata, me dá. Só desce com a sua presença aqui, Senhor. Só me rega com a tua presença, meu Pai. Eu não quero andar sem o Senhor, Pai. Não quero fazer nada que não seja da sua vontade. Se está se rasgando, aí fala, Senhor, por favor. Não deixa eu te impedir de fazer as tuas obras na minha vida. Que não seja eu para te impedir. Que não sejam as minhas dores, as minhas lutas, aquilo que está no meu coração. Mostra, Senhor, aquilo que está mal dentro de mim. No dia seguinte, Deus vai falar, você está ali do nada, Deus fala assim, então, esse posicionamento que você teve em tal situação não me agradou. O Senhor vai me consertar agora. Filho, a forma como que você falou com aquela pessoa feriu a ela e feriu a mim. Tá bom, Senhor, vou pedir perdão. Para já, Senhor. Faça qualquer coisa. Qualquer coisa. Nós temos que buscar ter um coração como o de Davi. É tão difícil limpar o nosso coração, não é? É mais fácil a gente achar a trave no coração, no olho do nosso irmão do que o argueiro no nosso. O argueiro no olho do nosso irmão do que a trave que está no nosso. É muito fácil. É fácil você julgar a causa do seu irmão, você falar qual é o problema dele, onde que está o coração dele. Mas quão difícil é a gente entender e descortinar o nosso coração. Nós dependemos exclusivamente de Deus para isso. Mas se a gente não acertar o altar, amados irmãos, se a gente não alinhar o nosso altar, o altar do nosso coração para com Deus, nós não viveremos as promessas, nós não viveremos a plenitude do Evangelho. Nós não viveremos e contemplaremos a face dele como o Senhor Jesus fez para que a gente pudesse acessar. O Evangelho é de graça, mas há uma forma, há um caminho que a gente tem que andar. Deus ele dá essa forma, o caminho como que a gente deve andar, como a gente deve acessar. Deus ele estabelece princípios. E nos convém andar sobre esses princípios. Em Atos 13, 22, ele fala sobre Davi assim, e tendo tirado este, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse, achei Davi, filho de Jessé, segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Será que se Deus pedir algo duro para você, como ele fez com Abraão, como ele fez com a nossa irmã, pastora Ângela, larga a tua faculdade aqui, ó, larga o seu emprego. Você não vai administrar a empresa, você vai administrar meu reino. Sem saber como. E aí? Não é se o Senhor pedir tudo. O Senhor já nos pediu tudo há muito tempo, amados. Nós temos que andar como não tendo nada. Aquele que anda como não tendo nada, esse daí tem tudo. Porque o altar dele está cheio de Deus. Temos que ser folha como ao vento, amados. Cuidado com aquilo que está no teu coração. Porque aquilo que está no teu coração é exatamente o que Deus vai pedir para você. Em 1 Samuel 16, 7, porém o Senhor disse a Samuel, não atendes a sua aparência. Ele está chamando ali os filhos de Jessé, vem todos, os de exército forte, aquele que tinha força militar, e nenhum deles o Senhor escolheu. Senão um pastorzinho de ovelhas que estava fazendo a vontade do Pai, guardando as ovelhas, guardando o rebanho do leão e do urso. Não atende para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como o homem vê o exterior, porém o Senhor, o coração. Abram comigo, essa aqui eu vou fazer questão de lermos juntos. Abram comigo em 1 Crônicas 26. 1 Crônica 26, a partir do versículo 6. Abriram? E me disse, teu filho Salomão edificará a minha casa e os meus átrios, porque escolhi para o teu filho, e eu lhe serei por pai. E estabelecerei o seu reino para sempre.
se preservarem cumprir os meus mandamentos e os meus juízos, como até o dia de hoje. Agora, pois, perante os olhos de todo Israel, a congregação do Senhor, e perante os ouvidos do nosso Deus, guardai e buscai todos os mandamentos do Senhor vosso Deus, para que possuais essa terra, e façais herdar os vossos filhos depois de vós para sempre. E tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai, e o serve-o com um coração perfeito, e com uma alma voluntária, porque esquadrinha o Senhor todos os corações, e entende todas as imaginações dos pensamentos. Primeiro que Deus está falando do filho de Davi, que seria o nosso Senhor Jesus Cristo, que levantaria o templo eterno, que não teria fim, que seria rei eternamente, e o nome dele é Jesus Cristo, amém? Mas o Senhor está falando aqui, e eu quero te chamar a atenção para isso, para que possuais essa boa terra e façais herdar os vossos filhos. Serve-o com todo o teu coração. Amados, nós temos uma promessa aqui. E eu falo agora profeticamente, é o tempo da gente entrar na nossa terra, na terra da nossa possessão, a terra que o Senhor nos prometeu, a terra que mana leite e mel. É o tempo da gente adentrar. É chegado o tempo, fomos chacoalhados até aqui. E Deus mexeu com tudo aquilo que estava dentro do nosso coração. Deus, Ele trabalhou com todo o joio que havia dentro de nós. Quer saber se tem joio de orgulho dentro de uma pessoa? Exorte-a. O Senhor vai levar essa pessoa a ser humilhada, de alguma forma. A forma como o coração dela, se for um coração contrito e quebrantado, o joio vai cair fora e permanecerá o trigo. Você quer ver se tem joio? Dá autoridade para uma pessoa. Se ela achar que com essa autoridade ela é melhor ou superior do que as outras pessoas, o joio está ali. Mas se ela serve com amor, com justiça, com equidade, se ela entende que o maior é o que serve e que o que serve sempre é o último, ali permanece o trigo, o joio é retirado fora. No reino, aquele que recebe algum tipo de autoridade é para servir. Não é para ser servido. É para servir. Esse daí vai ter joio, esse daí vai ter o trigo, não vai ter o joio. Amados, enquanto nós não limpar e alinhar o altar do nosso coração, a gente não vai poder entrar na terra da promessa. Nós não estamos falando em âmbito de igreja, agora estamos falando em âmbito pessoal. O corpo de Cristo, o Senhor já fez o que tinha que fazer com a igreja, com o corpo dele. Mas agora o Senhor fala das pedras. Em 1 Pedro fala que nós somos pedras vivas, a fim de edificar um único altar. Essa pedra sou eu e você. Não lavrada por mão de homens. Porque quem nos lavrou, quem nos alicerçou e nos colocou o molde, a cada um com o seu molde, foi o Senhor. A fim de edificar um único altar. Um único altar. E se esse altar ele não estiver limpo, se ele não estiver restaurado, amado, não há sacrifício. Não há fogo. Não há presença, não há visitação. O Senhor está falando conosco agora no individual. O que tem travado você? O que está dentro do teu coração? Qual é a pedra de tropeço que está dentro do meu e do teu coração? Qual que é a dor que está te doendo? Qual é a mágoa que te está prendendo? O que é? Os discípulos largaram tudo, largaram suas casas. E no meio de todo o evangelho a gente vê eles largando conceitos para trás. Senhor, no teu reino eu peço que eu possa sentar à tua direita e meu irmão à tua esquerda. Vocês não sabem o que me pedem. Vocês podem beber do cálice que eu vou tomar? Podemos, vocês vão beber. Mas quem vai sentar à minha direita e à minha esquerda, isso daí só quem concede é o Pai. Isso daí não é comigo. Mas mostra o coração dos discípulos no meio de todo o caminho. Pedro, ele tem uma baita revelação. Senhor, Tu és o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, o Messias. Bem-aventurado, Simão, porque agora o seu nome não é mais Simão, é Petros. É pedra, porque sobre essa pedra eu vou edificar a minha igreja. E não foi carne nem sangue que te revelaste, mas o meu Pai. Mas em seguida ele fala assim, Senhor, não vai para Israel, não vai para Jerusalém. E o Senhor fala assim, arreda-te de mim, Satanás. Porque não cogita das coisas do reino, mas deste mundo. Durante todo o evangelho a gente vê os discípulos tomando cada exortada.
Assim tem sido também a nossa vida, o que nós temos que deixar para trás, para poder prosseguir para aquilo que Deus tem sobre as nossas vidas. Amados, nós temos o avivamento proposto para nós. Nós não está sendo só gerado crente aqui. O Senhor chamou essa igreja aqui para gerar avivalista. O Senhor chamou a igreja Casa Firme e trouxe a existência dela para gerar avivalista, para andar no poder de Deus. Esses dias eu fui tomar banho e o Espírito Santo, eu senti ele entrando junto comigo no banheiro. Eu falei assim, Espírito Santo, conversa comigo. Eu não quero só orar, eu quero conversar, eu quero ter um momento de comunhão contigo. E o Espírito Santo falou assim, filho, o que você quer saber? E eu falei assim, Senhor, por que está tardando tanto o avivamento? Eu já li o livro Porque Tarda o Avivamento, do Leonard Ravenhill, mas por que está demorando tanto? É tempo. O Senhor gerou uma igreja, fez nascer uma igreja para o avivamento. O Senhor pediu para o apóstolo intensificar isso daí há 10 anos atrás. E nós estamos há 10 anos e a árvore está sendo sacudida. A árvore está sendo sacudida, o vento está soprando. Mas nós ainda não estamos vivendo, Senhor. Por que, Espírito Santo? E o Espírito Santo, é tão linda a resposta dele. É tão cheio de amor e de graça. E o Senhor falou assim, filho, quando quiseram proclamar o Filho do Homem a rei, ele se ocultou. Ele não tomou nenhuma glória, senão para dar glória ao Pai. Quando vocês estiverem prontos, quando o ego de vocês estiverem pronto, para não tocarem na minha glória, aí esse está pronto para receber e ser o meu avivalista. Enquanto existir ainda o ego, ainda enquanto existir o orgulho, a soberba, a busca por posição, enquanto há doutrinas para serem defendidas, enquanto há muros entre uns e outros, filho, enquanto há necessidade de aprovação, a esse eu não posso dar a minha glória, a esse eu não posso dar o meu poder, porque vai se perder. Eu não quero perder nenhum dos meus filhos. Por isso eu estou alinhando, por isso eu estou limpando, por isso eu estou moendo a cada um. A qual de nós aqui não foi moído? Fala para mim, levanta a mão aí que você vai orar por mim aqui. A qual de nós não foi moído nesse tratamento todo, amados? No nosso caráter, nos nossos sonhos, nos nossos planos, no nosso achismo, nos nossos julgamentos, nas nossas provisões. Fala para mim. O Senhor está gerando algo em nós, o Senhor está nos escovando, nos limpando, nos purificando para algo que é eterno, amados. O Senhor vai trazer coisas do céu que são perfeitas. A palavra diz que todo dom ele vem perfeito do Pai das luzes. Deus ele é perfeito. Mas quando passa por Deus, tudo que Deus quer fazer na terra, Ele usa eu e você, Ele usa os seus vasos. Só que o problema é justamente esse, porque toda sujeira que há em nós, o que vem perfeito, sai contaminado. Quantas visões, quantas vezes nós falamos o que Deus falou, mas interpretamos o que Deus não quis que a gente interpretasse. Porque a gente interpreta segundo o nosso coração. É necessário limpar e purificar o altar do meu coração e do teu. Hoje é dia de tirar as vestes de luto. Hoje é dia de tirar as vestes de tristeza. Hoje é dia de tirar as vestes, entregar os nossos sonhos, a nossa cobiça. Hoje é o dia. Ezequiel 28:16, ele fala assim: na multiplicação do teu comércio, o Senhor está falando a Satanás, na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência e pecaste, pelo que te lançarei, profanado, fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Amados, Salmos 24, o que eu pedi para você gravar no teu coração? Salmo 24, quem subirá no monte santo do Senhor? Aquele que é puro de mãos e limpo de coração. Satanás ele tinha acesso ao monte santo de Deus. Satanás ele acessava o alto lugar, ele tinha esse privilégio de poder assistir a Deus o tempo todo. Mas pela sujeira, pelo joio que havia dentro dele, pelo comércio que havia dentro dele, Deus o expulsou.
E Deus fala para o homem assim: quem subirá no Monte Santo do Senhor? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração. Sabe o que o nosso inimigo quer fazer? Sujar o meu coração e o teu, para que a gente não acesse o Monte Santo, da onde ele tinha acesso e não tem mais. Sabe o que ele fez com Eva? Ele plantou o joio no coração de Eva. E esse joio que ele plantou tirou ela da presença do Monte Santo do Senhor, onde ela tinha livre acesso a Deus. É isso que ele quer colocar em mim e você. Sabe a dúvida? Será que eu estou onde eu tenho que estar? Será que eu estou fazendo o que eu tenho que fazer? Será que é aqui? Será que é agora? Será que eu estou viajando? Será que eu estou seguindo a voz certa? As minhas ovelhas ouvirão a minha voz e me seguirão. Elas entendem e reconhecem a minha voz. Mas ela não seguirá o lobo, ela não seguirá o ladrão. Isso tem algo extraordinário para nós, amados. Satanás, ele quer literalmente nos tirar do propósito, lançar algo no nosso coração, profanar o altar do nosso coração, profanar e perturbar a terra, tirar dela aquilo que é bom, que é perfeito, para que a gente não acesse mais. O que aconteceu com ele? Ele vem gerar as nossas vidas, principalmente o que está sendo pregado no mundão, o que está sendo pregado do evangelho do coach. Olha para você, vai lá você, Jesus, ele morreu porque você é o centro do evangelho, ele morreu por você, então você é tudo. Amados, que loucura é essa? Nós temos que tomar cuidado com aquilo que nós ouvimos. Quantas vezes a gente tem a prioridade, nós temos o privilégio de poder fechar a porta do nosso quarto e ouvir direto do Pai. E nós buscamos um alimento que já vem contaminado. Como será que nós temos guardado nossos corações? Será que a gente tem, de fato, guardado o nosso coração diante de todas as coisas que nós ouvimos? Como é que está o nosso coração? Voltando, o inimigo, ele quer contaminar os nossos corações com joio, para perdermos o acesso ao monte de Deus. O Senhor, ele veio para limpar todo o comércio do templo. Sabe esse comércio que havia no coração de Satanás? Satanás, ele tinha uma função de levar a glória para Deus. Toda a glória, no dia que ele foi criado os saltérios, tamborins, toda sorte de instrumentos de corda e por aí. Ele era revestido de todas as pedras preciosas. Ele era perfeito. Era o sinete da perfeição. Perfeito é Cristo. Mas ele era a sombra. Ele era o sinete da perfeição. Até que se achou iniquidade dentro dele. E pela multidão do seu comércio, que estava dentro do teu coração, ele foi expulso. Sabe o que é mais lindo? O Senhor Jesus, quando ele chega, antes do sacrifício, ele vem fazer algo. Ele vem purificar o templo. Antes de que houvesse o sacrifício no altar, ele vem purificar o templo. Como? Quando ele entra, quando ele chega em Jerusalém, ele entra no templo, ele vê os cambistas comercializando dentro do templo. E ele começa a quebrar tudo, jogar tudo para fora. Ele começa a limpar o templo. Para que em seguida, o Senhor Jesus, ele vai ali orar no monte, ele é levado. E na Páscoa, o cordeiro é morto. Na Páscoa, o altar, ele recebe um sacrifício. Mas o altar já estava restaurado. Todo o comércio que havia dentro, o Senhor Jesus, ele tirou, ele purificou, para que pudesse receber o verdadeiro sacrifício. Quantas vezes, por isso que a palavra diz, se você vai dizimar, antes, deixa o seu dízimo, se você tiver contenda com o teu irmão, vai lá e resolva. Vai lá e resolva com ele antes. Porque se o seu altar, se o teu templo não estiver limpo, não adianta você sacrificar. Se o altar não estiver purificado, amados,
se o templo não estiver purificado. Mas quem é o templo do Senhor? O Senhor Jesus, Ele diz, em um dia eu vou destruir esse templo, mas eu vou reedificar em 3 dias. Porque no terceiro dia Ele vai ressuscitar. Ele estava falando a respeito do corpo dEle, do corpo de Cristo. Estava dizendo a respeito do meu corpo e do teu corpo, que somos templo e habitação do Espírito Santo. É esse templo que Ele está preocupado. E dentro desse templo há um altar, e esse altar é o meu coração e o teu. Quantas e quantas vezes nós sacrificamos, mas com um templo, com um comércio dentro do templo. Vou ler mais uma vez Ezequiel 28:16. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência, e pecaste pelo que te lançarei, profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer ao querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Amados, da mesma forma como o Senhor Jesus, Ele fez para purificar o templo, da mesma forma o Senhor está nos visitando hoje aqui nessa noite. A palavra dEle é maravilhosa. O Senhor está aqui hoje para limpar e purificar o meu templo e o teu templo. Porque hoje Ele veio buscar aqui um sacrifício excelente. E um sacrifício que somos nós, não pode ser oferecido se o templo não estiver restaurado. Olha como tudo anda junto, amados. Elias, em 1 Reis 18, 30-38, Elias, ele está chamando o povo. Fala assim, se Baal, é Deus. Serviu, se Deus é Deus, serviu. Então vamos fazer uma guerra de altar aqui. Elias estava nos ensinando aqui como o que precisa para o fogo descer. Chama todo o povo aqui. Obrigado. Chama todos os adoradores aqui. Vamos ver qual é Deus. Que Deus Ele vai responder com fogo. Mas vamos ler. 1 Reis 18, do 30 ao 38. Todos abriram? Só o Cezão abriu. Todos abriram? Glória a Deus. A gente faz isso daí para poder beber água, entendeu? Então Elias disse a todo o povo, chegai-vos a mim, e todo o povo se chegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor. O que Elias fez? Que estava em ruínas. Tomou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, a qual viera do Senhor, dizendo, Israel será o teu nome. Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego ao redor do altar tão grande para semear 2 medidas de sementes. Então armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços. Amados, para a gente poder colocar o sacrifício em cima do altar, para o fogo de Deus descer, é necessário ter sacrifício. O sacrifício você coloca sobre um altar restaurado. E o Senhor está falando do altar dessa noite, do meu coração e do teu coração. Dividiu o novilho depois em pedaços e pô-lo sobre a lenha e disse, enchei de água 4 cântaros, derramai sobre os holocaustos e sobre a lenha. Disse ainda, fazei a segunda vez e o fizeram. Disse mais, fazei a terceira vez e a terceira vez fizeram. De maneira que a água corria ao redor do altar, ele encheu de água o rego, no devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares. Aproximou-se o profeta Elias e disse, ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que sou o teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que te fizeste retroceder o coração deles. Então caiu fogo do Senhor, e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. Amados, é necessário para que haja um fogo de Deus sobre o nosso meio. O altar já está restaurado. O altar da igreja já está restaurado. Mas para ele poder estar perfeito, está todo restaurado, como diz 1 Pedro, vós sois pedras vivas, a fim de edificar um único altar.
Ou seja, para terminar esse altar, o Senhor precisa que o meu coração e o teu coração esteja limpo, purificado. Quando nós alinhamos o altar, aí vem o sacrifício. Deixa eu achar aqui. Sabe o que existe dentro do nosso coração, amados? Abram comigo em Mateus 15, do 18 ao 19. Quem está dizendo isso é o próprio Senhor Jesus, tá? Se tem alguém achando que o coração está bom, que o coração está perfeito, vamos ler comigo Mateus 15, do 18 a 9. Mas o que sai da boca vem do coração. E é isso que contamina o homem. Porque do coração, repete comigo, porque do coração procedem os maus desígnios. O que procede? O homicídio, o adultério, a prostituição, furto, falsos testemunhos, blasfêmias. Se a gente pegar em Gálatas, a gente vai ver as obras da carne, a gente vai ficar aqui muito e muito tempo falando de todo o pecado que está dentro do nosso coração e que se torna para fora. Que a gente possa nessa noite hoje limpar os nossos altares. Joel diz antes do avivamento, ali em Joel, que profetiza sobre o avivamento, ele fala assim: chorem os ministros, chorem os sacerdotes do Senhor. Não rasguem as vossas vestes, mas rasguem o vosso coração. O arrependimento, amados, é limpar o nosso altar, é limpar o nosso coração. Quer fogo do céu? Você quer ser avivado? Você quer estar queimando? Ajusta o altar do teu coração. Às vezes é difícil. Às vezes você precisa de um irmão. Às vezes chama o teu irmão do lado e fala: meu, eu estou passando aqui, está difícil, meu coração está difícil. Eu estou com um sentimento disso. Bota para fora. Para que haja arrependimento. Para que haja arrependimento. Vai botando para fora, deixa Deus te curar. Deixa Deus limpar o teu altar. Às vezes você pega o teu irmão e fala assim: está tudo bem? Aquele irmão que você tem mais confiança, seja o teu líder, que está te discipulando. Está tudo bem? Não está não. O que está acontecendo? Isso. Estou com sentimento disso. Acho que Deus me abandonou, que Deus está caçoando de mim, que estou esquecido. Acho que estou mal mesmo, acho que estou bravo com a igreja também, estou bravo com os meus líderes também. Está difícil, eu acho que você fez isso contra mim também, já aproveitando, lavando tudo, já que é para falar tudo. Vamos falar tudo, então você fez isso aqui, não gostei, você falou dessa forma, também não gostei. E vai, meu, rasga o teu coração. Rasga o teu coração, para que haja cura. Deixa Deus limpar o altar. Deixa Deus limpar o teu coração. Você vai falando, Deus vai curando. Você fala, você acha que Deus vai ficar triste com você. Deus sabe quando Deus fica triste? Quando Ele diz assim: o povo com os lábios me adoram, mas com o coração longe de mim. Às vezes a gente acha que está adorando aqui na igreja, mas o coração está fervendo. A gente faz cara de santo de que está tudo bem, mas por dentro a gente está todo cortado. O altar está todo destruído. Nós estamos magoados, feridos, entristecidos, desiludidos. Meu, conversa com Deus, conversa com o seu líder. Se rasga. Se rasga. Eu e a Rafa é um barato. A gente chega. Graças a Deus eu aprendi. Eu consigo rasgar meu coração. Pastor, vou enganar o meu coração. Se ele não me ajudar a curar meu coração, de uma coisa eu sei. Daquilo que tem de errado no meu coração, eu sei que Ele não vai me julgar. Porque Ele está aqui para me fazer crescer, para colocar o reino, para me levantar para o reino.
para que o reino seja glorificado. Eu sei que Ele está aqui para mim. Cheguei, como diz a apóstola, eu cheguei o gadareno. Ele foi expulsando de um a um. E cada problema, falei, Brunão, cada problema que nós dava, foi expulsando de um a um, foi curando. Houve uma ferida dentro do meu coração, amados, que demorou 7 anos. Havia algo dentro do meu coração que demorou 7 anos, para eu conseguir pôr para fora e reconhecer quem eu era, e que eu precisava ser transformado naquela área. 7 anos. E no dia que eu sentei para conversar com eles, eu sempre tive liberdade de falar o que eu sentia, do que eu sinto, do que eu vejo, do que está mal em mim. E no dia que eu cheguei para sentar com eles, eu falei, preciso conversar, falar aquilo que Deus está falando comigo. E eu falei na mesa com eles, eles chamaram a gente, fomos para a casa dele, eu falei assim, eu entendi o que está de errado aí no meu coração, uma das coisas que está errada aí no meu coração. Ele falou assim, filho? Eu falei assim, eu sou o jovem rico. Estou buscando Deus até hoje por aquilo que Ele pode me dar, sendo que Ele quer tudo de mim. A mãezona, a pastora Pâmela, falou assim, filho, faz tanto tempo que eu quero ouvir isso de você. Faz tanto tempo que a gente estava orando para que você entendesse o que está dentro do teu coração. Quando eu entendi isso, Deus rompeu a nossa área financeira, Deus rompeu. Passa por luta? Passamos. Mas Deus nunca deixou faltar. Deus tem nos abençoado e nos multiplicado em muitas coisas. Mas aquela guerra, aquela escassez, cessou. Porque eu entendi a dor, aquilo que me paralisava dentro do meu coração. Deus, por que o Senhor dá para o outro, não dá para mim? Você ora pela pessoa é abençoada no dia seguinte, consegue emprego no dia seguinte. E você contando moedas. Você ora, o cara assina o contrato, fala, Deus, minha vez na fila nunca chega? Estou na fila do pão aqui, nunca chega a minha vez. Mas não porque Deus é mau, mas porque Deus Ele queria tratar algo dentro do meu coração. Deus Ele não queria que eu fosse o jovem rico. E em nome do Senhor Jesus, eu não sou mais o jovem rico. Em nome do Senhor Jesus, eu sou como Pedrão. Jesus. Se for necessário, queima tudo. Você é pescador de peixes, eu vou te fazer pescador de homens. Você é administradora de empresa, vou te fazer administradora do meu reino. Vou te dar cidades para você poder administrar. Aleluia. Quem mais? São tantas coisas. A minha área, o meu problema mesmo, as dores do meu coração sempre foi na área financeira. Graças a Deus não foi na saúde, né? Como diz o apóstolo. A minha nunca foi na saúde, sempre foi na financeira. Eu falo, pois é, eu também. Me mostra o caminho. Eu já tentei brigar com Deus. Eu já tentei pegar a palavra e falar assim, Deus, na tua palavra diz que o Senhor abençoa aqueles que estão fazendo a sua obra. O Senhor tem que me abençoar. A tua palavra diz que o justo não mendiga o pão. Deus, eu não posso. Você quer ensinar a Deus, aquele que criou os céus e terra, que te criou. Você quer usar a palavra dele para se beneficiar? Sabe aquele filho rebelde? Eu quero. Você falou, você prometeu. O pai só olha e fala assim, vai bater o pé. Você tem certeza que você bateu o pé? Você vai se jogar no chão para ganhar o que você quer? Tá bom, guarda aí, fica aí, chora quando você quiser. E deixa lá o filho esperneando. Na hora que o filho vê que não vai ganhar nada, ele volta para o lado do pai arrependido. Fala assim, melhor estar perto dele do que estar longe, né? Deus, Ele é bom. Mas para que o fogo desça. Eu não estou falando de um fogo, amados, qualquer. Estou falando de um fogo que vai nos avivar. Um fogo que não pode apagar. Um fogo que consome. É necessário que a gente alinhe o nosso altar. O Betinho abriu o culto falando isso. Nós temos promessas. Para a gente viver as promessas, nós precisamos alinhar o nosso coração para com o de Deus. E não falar assim, Deus, é esse teu coração, então eu estou debaixo disso. E não, Deus, eu estou aqui, eu quero que a tua nuvem venha para cá. Não é assim que funciona. A nuvem vai andando, você vai andando embaixo dela. Entrega.
Essa noite é uma noite de entrega. Essa noite é uma noite de restaurar de coração. Eu não sei qual é a tua luta, eu não sei qual é a tua história. Eu não sei o que te atormenta ou atormentava. O Senhor tem maior interesse em você vencer do que você mesmo querer vencer. O reino vai ter, imagine se Paulo, que era Saulo, imagine se Saulo não se converte aos caminhos do Senhor. Imagine o prejuízo. Porque o Senhor já tinha dado ali, ganhou a Ásia inteira, e a palavra não mente. Se ele ganhou a Ásia inteira, porque ele ganhou a Ásia inteira. Se era para pregar para o imperador, ele pregou. É para pregar para César, eu vou pregar para César, vou pregar para quem tiver que pregar. Imagina se ele não falasse, não, Senhor, eu quero ficar aqui, quero ser abençoado daqui. Imagina o que o Senhor tem reservado para nós. A única coisa que está paralisando a gente viver é o nosso coração. O louvor quiser subindo. The Flash, hein, galera? The Flash, hein? Enquanto o louvor sobe, eu queria ler com vocês o Salmo 51, do 10 ao 19. Amados, eu estou pregando isso para vocês, mas eu preciso tanto quanto vocês. E nós vamos sempre precisar. O dia que a gente achar que nós estamos bem, aí que nós estamos mal. Aí que nós precisamos mais ainda. Salmo 51, do 10 ao 19. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação, e sustenta-me com espírito voluntário. Então ensinarei os transgressores o teu caminho, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Pois não te comprazes em sacrifício, do contrário, eu os daria. E não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, um coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Fazes bem a Sião segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém, então te agradará dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Davi, um homem segundo o coração de Deus, ele nos ensina literalmente que antes de ter um sacrifício, é necessário a gente ter um coração em dia, um coração em ordem. Eu posso te dar sacrifício, Senhor, mas isso não vai te agradar. Porque o que te agrada, Senhor, é um espírito quebrantado e um coração compungido. E se eu tiver com um espírito quebrantado e um coração compungido, aí sim, eu posso oferecer. E o Senhor se agradará dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Sabe qual que é? Vamos fazer o seguinte. No meio do louvor, vamos adorar, vamos louvar. E no meio desse louvor, sonhe o teu coração. Pede para Deus mostrar o que ainda te fere. Quais são as pedras que existem ainda no nosso coração e não estão alinhadas ao altar e à vontade de Deus.